Top 5 bilionários brasileiros e suas histórias de vida, suas histórias de sucesso. Meus amigos, eu sou Raniel Linhares e hoje eu trago para vocês aí o top 5, né? Teve uma mudança no pódio aí dos brasileiros bilionários, né? E hoje eu trago para vocês o detalhamento de como é que está esse pódio, como é que está aí os 5 primeiros lugares e um pouco da história de cada um deles, né? É muito interessante, eu já li vários livros sobre vários deles e sempre nesses livros, sempre nessas histórias, nós tiramos aí vários ensinamentos, seja aí para lidar com os investimentos, para lidar com os empreendimentos ou até mesmo vários ensinamentos para lidar em diversas situações aí que acontecem na nossa vida. Então, eu acredito que o vídeo vai trazer aqui muitas informações e eu espero que vocês gostem. Esse ranking tem 10 bilionários. Eu trago para vocês hoje aqui top 5 para o vídeo não ficar muito grande aí, para não ficar cansativo. Se vocês quiserem os outros 5, né, que é do 6º ao 10º lugar, você deixa aqui nos comentários, traga a segunda parte do vídeo que eu preparo e trago para vocês, tá certo? Agora vamos ao nosso vídeo. Como eu falei para vocês, teve uma alteração no pódio, né? Quem ocupava esse primeiro lugar dos bilionários brasileiros era o Jorge Paulo Lemann, né? Que ocupou aí durante muito tempo o top 1, primeiro lugar dos bilionários brasileiros, só que ele foi desbancado pelo Joseph Safra, né, que é aí o CEO, o criador, um dos criadores do Banco Safra. Joseph Safra está com uma fortuna aí em reais de 119 bilhões de reais, o que torna ele o homem mais rico do Brasil. Joseph é inclusive aí conhecido como o banqueiro mais rico do mundo, né? Ele é um pouquinho da história dele, ele é corintiano, mora em São Paulo, mora em uma mansão aí de 11 mil metros quadrados, isso mesmo, 11 mil metros quadrados, só de IPTU ele paga por ano aí 1 milhão de reais, certo? São 130 cômodos na casa. Hoje ele tem 81 anos e ocupa no mundo aí a 31ª posição de bilionários, né? Das pessoas mais ricas do mundo. Ele é a 31ª pessoa mais rica do mundo, transformando a fortuna dele para dólar. Ele tem 23,7 bilhões de dólares. O Banco Safra foi criado pelo pai de Joseph Safra, né? Eles vieram para o Brasil, saíram do Líbano, né? Eles tinham lá uns empreendimentos e uns comércios no Líbano, só que aí nesse período era um período pós-Segunda Guerra Mundial e existia muita perseguição aos judeus. Então o pai do Joseph Safra resolveu vir para o Brasil. Quando chegou no Brasil, ele fundou o Banco Safra, inicialmente com apenas 7 funcionários. O Banco Safra hoje tem 131 agências e gerencia aí mais de 200 bilhões de reais em ativos. O Banco Safra é um banco conhecido por atender basicamente a elite brasileira, né? Ele empresta dinheiro para quem realmente tem muito dinheiro. Então, por isso que o Banco Safra, e vocês vão ver um pouco mais ao longo da história aqui do Joseph Safra, que o Banco Safra atravessou aqui diversas crises aqui no Brasil, sempre saiu ileso, nunca precisou pedir ajuda ao governo, nunca precisou de nada. Por quê? Porque é um banco extremamente sólido, ele empresta dinheiro para quem realmente tem muito dinheiro. O Banco Safra, inicialmente, após a morte do pai de Joseph Safra, foi dividido aí para ele mais 2 irmãos, inclusive o irmão tem um outro empreendimento e foi morto na Suíça, só que ao longo do tempo, aí, ao longo das transações, principalmente já finalizando nos anos 2000, Joseph Safra comprou a parte dos irmãos dele, né? O Banco Safra, quando o pai dele faleceu, ficou dividido para ele e para outros 2 irmãos, e por volta de 2012, 2013, Joseph Safra se aposentou do banco, e passou aí a direção do banco para os seus 3 filhos, que mais recentemente um dos filhos dele aí optou por sair do banco, aparentemente se desentendeu com um dos seus irmãos. Joseph Safra tem hoje 81 anos, sofre de mal de Parkinson e vive basicamente em casa. Então é isso, o primeiro lugar e top 1 dos bilionários brasileiros é Joseph Safra, com 119 bilhões de reais. Vamos agora para o segundo lugar. O segundo lugar é o empresário Jorge Paulo Lemann, né, que é conhecido aí como o maior empresário do brasileiro, o maior empresário de todos os tempos, por ser uma pessoa reconhecida com a visão extremamente empreendedora. Jorge Paulo Lemann tem uma fortuna aí de 91 bilhões de reais. Curiosidade sobre o Jorge Paulo Lemann aí, que em 1957, quando ele estudava na escola americana no Rio de Janeiro, um grupo de amigos ali na brincadeira sempre falou para ele que ele tinha o perfil e provavelmente seria a pessoa mais bem-sucedida da turma. Essas brincadeiras de turma e que acabou se confirmando. Jorge Paulo Lemann é um dos homens mais bem-sucedidos do mundo. Hoje ele ocupa a 35ª
posição no ranking mundial das pessoas mais ricas do mundo, com 22,4 bilhões de dólares. Ele atualmente tem 80 anos. E forma, junto com Marcel Telles e Betty Sicupira, aí, uma das sociedades mais longevas da história do capitalismo e também do capitalismo brasileiro, né? Muita gente fala que sociedade só presta quando acaba, eles mostram que é justamente o contrário, né? Uma sociedade, para dar certo, pode aí perdurar por toda a vida. E vocês vão ver ao longo desse vídeo que existem muitos detalhes nessa relação societária deles, que fez com que de fato fosse tão longevo. Eles estão aí juntos até hoje, desde 1973, né? Nunca houve, obviamente, que briga, que tem desavença, mas eles nunca separaram e continuam sócios, e por isso construíram um império. E como vocês vão ver ao longo desse vídeo, Jorge Paulo Lemann ocupam aqui o segundo lugar, o quarto e o quinto é justamente Marcel Telles e Betty Sicupira, que são os outros sócios deles. Jorge Paulo Lemann cursou economia na faculdade de Harvard. Harvard, como todo mundo conhece, aí é uma das maiores, se não a maior e melhor faculdade do mundo, né? Depois disso, ele fez estágio aí no Credit Suisse, mas ele se sentiu desmotivado ao chegar no Credit Suisse, porque achava que o serviço que ele fazia lá era muito simples, então ele voltou para o Brasil. Já no Brasil, em 1963, ele foi contratado aí pela corretora Ivesco, só que a Ivesco quebrou aí 3 anos depois. Com isso, Jorge Paulo Lemann já tinha juntado um dinheiro, também ele era de uma família rica, né? Ele entrou aí na corretora Libra, né? E comprou 13% da Libra. Um pouco depois, já muito empreendedor, ele resolveu fazer uma proposta aí aos proprietários da Libra, querendo comprar toda a Libra, né? Fez uma proposta aos proprietários, já que ele tinha 13%, queria comprar o restante. Os proprietários não acharam graça nessa proposta, demitiram ele e ainda obrigaram, na verdade, ele a vender a parte dele na Libra. Aos 31 anos de idade, ele estava aí desempregado, né? Depois que foi demitido da Libra, só que estava com 200 mil dólares no bolso, né? Querendo investir, muito querendo investir aí, querendo comprar uma corretora. Então ele foi em busca de sócios para que conseguisse aí comprar uma corretora. Então, junto com alguns sócios, inclusive uma época deputado, conseguiu comprar aí a corretora Garantia por 800 mil dólares. Jorge Paulo Lemann é conhecido por ter uma obsessão para transformar aí pessoas em líderes e esses líderes em seus sócios. Para se ter uma ideia, no começo aí do Banco Garantia, quem tinha um bom desempenho chegava a ganhar até 5 salários a mais. Foi aí no Banco Garantia, em 1973, que ele conheceu os 2 sócios dele, que aí se tornariam os parceiros para a vida toda, né? Que é o Marcel Telles e o Alberto Sicupira, que se tornaram sócios. Inclusive, uma curiosidade aí sobre o Marcel. O Marcel foi praticamente aí uma espécie, entrou no Garantia como uma espécie de estagiário, uma espécie de office boy, e aí muito compenetrado, né? E muito esforçado, seguindo também os ensinamentos aí. E essa política agressiva de gestão, de formação de líderes, de buscar resultados. Então, aí o Marcel, depois de 2 anos que entrou no Garantia, entrando praticamente como estagiário, como office boy, depois de 2 anos, conseguiu comprar 0,5% do Garantia. Que a política do Jorge Paulo Lemann é mais ou menos isso. É fazer com que os seus servidores se esforcem para ganhar mais. Ao ganhar mais pelos resultados, ele fazia com que esses valores que eles ganhavam a mais fosse reinvestido na companhia, comprando parcelas, né? Então, por isso que o Marcel Telles aí, depois de 2 anos que entrou, conseguiu juntar dinheiro e já comprou 0,5% do Garantia. Jorge Paulo Lemann muitas vezes foi criticado pela forma de gestão, pela forma agressiva, né, de formar ou até de tratar aí os seus colaboradores, mas é um método de sucesso, um método que deu muito resultado. De fato, ele quer formar as pessoas aí para que entendam cada vez mais de liderança e de gestão, para que essas pessoas possam se desenvolver na companhia e a partir daí dos resultados alcançados possam se tornar sócios e fazer o principal objetivo do Jorge Paulo Lemann aí é fazer com que você queira crescer dentro da companhia. E quando você quer crescer, quando você trabalha mais, quando você faz a companhia crescer, consequentemente, todo mundo vai ganhar e você vai crescer aí como um todo. Chegando agora no 3º lugar é o Eduardo Severin, certo? O Eduardo Severin é um dos cofundadores do Facebook. Nasceu em São Paulo em 1982, certo? A família de Eduardo Severin já é uma família abastada, uma família com bastante dinheiro, certo? Ele nasceu em 1982, mas em 1992
72, toda a família dele se mudou para Miami, né? Segundo eles, estava aqui um período conturbado no Brasil, um período que a economia estava aí capengando, então eles resolveram se mudar para Miami, já que tinham dinheiro, conseguiram lá viver tranquilamente. Eduardo Severino sempre se destacou aí desde criança, inclusive, já quando criança, tem uma história engraçada que ele ganhou um campeonato mundial de xadrez, inclusive quando estava aí lá no campeonato mundial com os maiores jogadores de xadrez do mundo, né? E quando ele já ia ganhar e já para dar o checkmate, ele olhou para a mãe dele e disse: mãe, eu vou ganhar, será que ele não vai pegar mal? Aí não pegou mal, na verdade pegou bem, ele acabou ganhando aí ainda com 13 anos de idade. Depois disso, Eduardo Severino foi estudar aí economia em Harvard, né? Inclusive foi lá que ele conheceu o Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, onde eles aí começaram essa parceria. Foi uma parceria que não durou muito, né? Terminou de uma forma aí bem conturbada, que vocês vão entender um pouquinho mais aqui ao longo do vídeo, mas que fez com que ele fosse bilionário como é hoje de fato. Agora vamos entender como é que se deu aí essa parceria, essa sociedade de Mark Zuckerberg e o Eduardo Severino. Os dois, como eu falei para vocês, dividiam o quarto aí na Universidade de Harvard, ambos estudavam na Universidade de Harvard, eles dois e mais 3 colegas, certo? Mark já estava desenvolvendo o site Facebook e precisava de alguém aí para fazer a parte mais comercial, que era basicamente o papel de Eduardo no Facebook. Então ambos montaram o Facebook. Inicialmente Eduardo teria 30% e Mark Zuckerberg 70%. Você tem uma ideia, no começo, inclusive, o endereço do Facebook era o endereço da família de Eduardo. Depois que eles criaram o Facebook foi um sucesso rapidamente. Eles passaram a expandir para outras universidades e logo o Facebook se tornou um fenômeno que vocês sabem, um fenômeno gigantesco aí, inclusive vindo a abrir capital na bolsa e hoje é uma das ações mais caras, um dos maiores investimentos e por isso Mark é um dos homens mais ricos do mundo, bilionário. Só que Mark Zuckerberg não achou muito graça nessa história, né, nesse crescimento aí do Facebook e quis aí eliminar Eduardo, segundo consta aí em algumas histórias. O que fez? Eduardo tinha 30% das ações. Mark abriu uma outra empresa, tentou na prática reduzir o valor das ações de Eduardo Severino no Facebook. Então ele queria que a proporção, que era 30%, passasse aí para algo em torno de 10%. Ele fez uma jogada para basicamente tirar Eduardo Severino do Facebook. Só que isso não deu certo, né? Deu certo inicialmente, só que Eduardo Severino entrou na justiça e conseguiu bloquear todas as contas do Facebook. Depois de toda essa confusão, os dois entraram aí num acordo. Eduardo ficou de fato com um percentual menor do Facebook, mas aí continua bilionário mesmo assim, né? Porque ele a princípio morava nos Estados Unidos, tinha cidadania americana, né? Porque por ter morado lá a vida toda, só que se mudou para Singapura. Muitos dizem que ele mudou para Singapura aí para fugir dos encargos que pagaria nos Estados Unidos, né? Ele teria que ter pago aí, depois que o Facebook fez o seu IPO aí na bolsa, ele teria que ter pago 15% do que ele ganhou já de capital por ter ganho nos Estados Unidos, né? Mas como ele abriu mão da cidadania americana, se mudou para Singapura, em Singapura tem uma outra política fiscal, ele abriu mão aí e deixou de pagar aproximadamente 700 milhões de dólares. É isso que conta a história aí do Eduardo. Hoje ele mora em Singapura, é casado, né? E é cofundador da B Capital, que é uma empresa aí que gerencia diversos ativos de risco, né? Ele diz que segue procurando, aí não procurou nova rede social, mas segue buscando investimentos ousados e inovadores. Agora o quarto e o quinto lugar, como eu já falei para vocês no comecinho do vídeo, são os dois sócios aí do segundo lugar, do Jorge Paulo Lemann, né? O quarto lugar é o Marcel Telles, como eu falei, iniciou lá na carreira no Garantia como uma espécie de estagiário, uma espécie de office boy. Ele hoje tem 54 bilhões de reais. É o quarto lugar, o quarto homem mais rico do Brasil. Virou sócio do Jorge Paulo Lemann em 72 e hoje também é sócio das diversas empresas de Jorge Paulo Lemann. Carlos Alberto Sicupira, por sua vez, que é aqui o quinto lugar com 42,6 bilhões de reais, ocupa a quinta posição, né? Carlos Alberto Sicupira também é aí da época do Banco Garantia, 1972, com ele, Jorge Paulo Lemann e Marcel Telles se juntaram, formaram o Banco Garantia e hoje tem aí essa gigante, né, do universo das bebidas e dos investimentos. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiser a segunda parte do vídeo, deixe o comentário aqui embaixo que eu vou trazer do sexto ao 10º lugar. Inclusive tem uma mulher aí, que é a Luísa Trajano do Magazine Luiza. Então se vocês quiserem esse detalhamento, pode deixar aqui que eu trago para vocês, tá certo? Então se inscreva no canal ainda, se inscreva, ative as notificações, entre no nosso grupo no Telegram, que o link está aqui embaixo para ficar sempre bem informado. Um forte abraço e boa semana.